É uma história fascinante envolta em mitos e lendas. Como uma tribo de nômades conseguiu construir o maior império da América em apenas 200 anos? They had to devise engineering systems which were extraordinary. Rivalizavam-se com Roma em sua sofisticação. The Aztecs had the best technology that could be produced in the conditions of which they lived. Aquedutos, palácios, pirâmides e templos eram um tributo aos deuses e testemunho da força criativa do homem. A joia da engenharia asteca era sua vibrante capital, que os europeus maravilhados chamaram de Veneza do Novo Mundo. The city spread out, glittering against its canals and its lake, bedecked with fine trees and beautiful mansions. Mas a sede de sangue e poder levou-os ao rumo da autodestruição. Quando aconteceu, o aniquilamento foi o mais rápido e total que o mundo jamais viu. Construindo um império. Os Aztecas. 1325 de nossa era. México Central, perto da moderna cidade do México. Uma jovem ainda adolescente celebrava seu noivado. Era filha de um rei tribal e iria juntar-se a outra tribo que ficara hospedada em seu reino. Essa tribo agora é conhecida como Azteca. Como parte do ritual, 5 aztecas nobres adiantaram-se para conduzi-la ao antigo templo cerimonial. Mas quando chegaram, os nobres agarraram a moça e a deitaram sobre uma laje de pedra em frente ao grande altar. Era uma pedra sacrificial. 4 homens seguraram-na firmemente, enquanto o quinto erguia um punhal de obsidiana. Com um movimento ágil, ele rasgou o peito da moça, de onde extraiu o coração ainda pulsante. Nessa noite, o rei hóspede fora convidado à cerimônia do casamento. Mas o que ele viu foi um sacerdote dançando vestido com a pele de sua filha. Os aztecas tinham esfolado o jovem corpo em honra ao deus da fertilidade. He saw this and he was absolutely horrified at what he saw, his dear daughter. And so he and his forces immediately chased the Aztecs into the lake and onto this island where they sought refuge. A ilha pantanosa era pouco acolhedora. Mas ali os aztecas se instalaram, floresceram e construíram o mais poderoso império das Américas. Hi, I'm Peter Weller. When I think of the Aztecs, I think of an elegant people with beautiful skin and flamboyant headdresses of many colors, and I think of floating cities and a terrific song by Neil Young about Moctezuma and Cortez. But I also think of knives, of obsidian glass ripping into chest cavities and hands, pulling out bleeding hearts and holding them high. Most of the Aztec sacrifices were performed in a temple atop a stone pyramid like this one. The Aztecs felt that without these offerings, the sun would literally cease to rise and the universe would die. Now, Aztec history is a fusion of fact and myth. But what we do know is that this murder, as horrific as it was, not only marked the beginning of the Aztec Empire, it also marked the location from where it would rise. A ilha para onde o povo foi banido após o medonho sacrifício da princesa ficava no lago Texcoco, o maior de 5 lagos interligados que cobriam um vale de mais de 700 mil hectares. Hoje, esse vale vasto e aberto transformou-se na trepidante cidade do México, uma das maiores do mundo.
Mas 700 anos atrás, a ilha era tão pantanosa que ninguém queria morar ali. Enquanto observava as águas lodosas, o chefe asteca Tenoch anunciou que avistara uma águia pousada em um cacto no meio do lago, um sinal dos deuses de que tinham achado o novo lar. A cidade se chamaria Tenochtitlan. No início, a vida em Tenochtitlan era dura para os astecas, mas eles tinham um objetivo: o de construir uma cidade enorme e poderosa copiada de ruínas lendárias que ficavam a 40 quilômetros dali. Eles chamavam essas ruínas de Teotihuacan, ou Cidade dos Deuses. We know very little about Teotihuacan because all we have is the archaeological remains. We don't have any writing, we don't have any documentation that really fleshes out what went on at this big city. A cidade já se achava em ruínas desde os tempos astecas, mas eles acreditavam que era o próprio berço do sol e o chão abençoado onde os deuses pisavam. O lugar que os astecas mais veneravam em Teotihuacan era uma pirâmide que se erguia acima das árvores, a Pirâmide do Sol. Enorme e maciça, construída com 1 milhão de metros cúbicos de terra e pedras, tinha a base parecida com as da grande pirâmide de Gizé, do Egito. Os astecas acreditavam que Teotihuacan nascera segundo a imagem do cosmo criado pelos deuses. Era essa imagem que eles tentariam duplicar na nova cidade, Tenochtitlan. Quem aceitou o desafio foi um líder asteca chamado Acamapichtli. Em 1376, ele abraçou a ideia ambiciosa de construir uma cidade moderna em Tenochtitlan. Mas havia um problema. The swampy islands that they took over needed a lot of work. When they started to build anything, it would begin to subside. Simplesmente não havia fundação que se aguentasse de pé. A solução asteca revolucionaria a arquitetura das Américas. Começaram ancorando profundamente as fundações com um sistema de pilares de madeira. Os operários cortavam estacas de 10 metros de comprimento por 10 centímetros de diâmetro, que eram introduzidas no solo como fundação. Esses pilares eram envoltos em material vulcânico que os reforçava. Assim, os pedreiros tinham confiança para levantar paredes no topo dessa base. They have found wooden pylons to hold the foundations of the pyramids. The fact that it didn't sink or the fact that it didn't just topple, I think that's a major feat of engineering. Tenochtitlan was an island city, but the lakes surrounding it were very shallow, sometimes only 7 feet deep. The whole thing looked like a giant metroplex floating on a pond. Originally, the only way to get from this floating city to the mainland was by boat. But the Aztecs eventually devised a series of causeways, sometimes 45 feet wide, that would connect their floating city to the mainland provinces. The causeway was supported by strong wooden pilings, the same pilings that supported their temples and other buildings. Thousands of these pilings had to be driven deep into the lake bed, and this presented a logistical challenge that could only be met by a strong, skilled labor force and the best of Mesoamerica's engineers. Para construir um elevado, 2 fileiras de estacas eram cravadas. O espaço entre elas era preenchido com pedras e terra para ficar vários centímetros acima da água. Com isso, o elevado podia aguentar enormes pesos. These causeways were built very straight, they were very wide, with bridges that would open up that connected the city to the north, to the west, and to the south. Os elevados permitiam aos astecas transportar materiais pesados de construção. Mas novos desafios surgiram. There were no beasts of burden in Mesoamerica, so everything had to be done with humans. No carts, no wheel. Pequenas cargas eram levadas nas costas com uma faixa que se prendia à testa. Volumes pesados como blocos de pedra ou esculturas eram arrastados por numerosos trabalhadores que puxavam cordas e rolavam troncos. Reza a lenda que uma pedra de templo requeria 50 mil homens para descê-la das montanhas do continente e arrastá-la através dos elevados até chegar à cidade.
Os elevados proporcionaram aos astecas outra maneira de transportar água fresca para Tenochtitlan. No passado, eles eram forçados a ir buscar água do continente em canoas. Entretanto, a explosão populacional exigiu uma solução mais técnica e eficaz para atender à demanda. They wanted to use water from the springs on the mainland, and so they wanted to build an aqueduct. Mas as fontes eram controladas pela tribo dominante da região, os agressivos Tepanecas. The Tepanecs were the controllers or the dominators of all the valley. They had a very strong empire. So they were the lords of the valley. So the Aztecs were tributary subjects to them. À medida que a população asteca crescia, a tensão com os Tepanecas se avolumava. Desse modo, os astecas decidiram enviar um ultimato que talvez mudasse o equilíbrio da região. The people of Tenochtitlan not only demanded that the Tepanecs give them the water, but also demanded that they help construct the aqueduct. A resposta tepaneca foi curta e brutal. Seu rei, Maxtla, simplesmente ordenou a homens treinados que assassinassem o líder asteca a sangue frio. Foi a gota d'água. Após décadas de submissão, os astecas finalmente se rebelaram e entraram em guerra contra os tirânicos tepanecas. Ao mesmo tempo, começaram a construir edifícios em toda a cidade-ilha, os quais deram a esse povo valente a reputação de grandes engenheiros das Américas. Os primeiros astecas chamaram a si próprios de mexicas. O México, país, deve seu nome a essa tribo. Em 1428, os astecas declararam guerra aos tiranos, uma tribo chamada Tepaneca. Para derrotá-los, precisariam da ajuda dos vizinhos. Um grupo dirigiu-se à cidade de Texcoco, onde despontava um corajoso e decidido líder. Chamava-se Nezahualcóyotl e sua dominadora liderança seria essencial no forjamento do grande império asteca. Com o apoio de Nezahualcóyotl, a minoria asteca tornou-se forte e lançou um ataque maciço à capital tepaneca. Após um sítio de mais de 100 dias, invadiram a cidade e mataram os tiranos opressores. Ao ver-se perdido, o rei tepaneca, Maxtla, arrancou o próprio coração do peito e seu sangue tingiu as águas do lago Texcoco. De repente, as posições tinham se invertido. That is the exact moment of the beginning of the empire, and the Aztecs became the leaders of the Valley of Mexico. Após conquistar o Vale do México, os astecas voltaram a atenção para o problema da água na florescente cidade. Esse povo projetou e construiu absolutamente sozinho algo que poucos povos do mundo conseguiram: o aqueduto. O aqueduto tinha 2 canais de 1,5 metro de altura por 1 de largura. Enquanto limpavam e reparavam o primeiro, o segundo era utilizado para que o fluxo de água nunca se interrompesse. Esse aqueduto duplo percorria quase 5 quilômetros do continente até o centro da cidade. Ali a água jorrava de fontes públicas e reservatórios, sendo distribuída ao povo em jarras de cerâmica ou por canoas. In comparison to the Europeans, the Aztecs were a very clean people. We know that the Aztec emperor bathed twice a day. So, in terms of hygiene, the Aztec people was much more advanced than the Europeans. Enquanto o povo asteca esbanjava saúde, nessa mesma época a Europa, por falta de condições sanitárias, era dizimada pela peste. O banho do rei Nezahualcóyotl era único nas Américas. Era alimentado por um sofisticado sistema de aquedutos que levava água corrente até os porões do palácio. Behind me is the hill of Tetzcoatzinco,
And on this hill, Nezahualcóyotl built a fantastic pleasure palace. And around this palace, a virtual botanical garden filled with all of the exotic flowers of Mesoamerica. Nezahualcóyotl brought water from the Sierra Nevada mountains all the way down to here, into this hill, to his palace, just to water his plants. Para instalar o aqueduto, Nezahualcóyotl precisou aterrar um grande desfiladeiro entre Tetcocinco e a colina seguinte. Chegando à primeira colina, a água caía em pequenas represas que controlavam a velocidade do fluxo antes que atingisse o aqueduto. Depois de passar pelo aqueduto, a água percorria um circuito no Monte Tetcocinco, despejando-se pela encosta em cascatas escavadas na rocha para regar os jardins. Por fim, chegava a uma piscina redonda de rocha, onde o rei se banhava. And from here, he could look upon his domain at Texcoco, and he could look down at the botanical gardens that he was watering with his fantastic aqueducts. It is indeed a bath fit for a king. Em meados do século XV, o Império desabrochara. Estava na hora de escolher um líder soberano. Ele se chamou Moctezuma, ou Montezuma, e foi o primeiro de 2 imperadores com esse nome. A primeira providência de Montezuma foi expandir as fronteiras do Império. Os astecas conquistaram estados ao sul até o Vale de Oaxaca, a oeste até o Pacífico e a leste perto do Golfo do México. Em 1449, o Império contava com 15 milhões de habitantes. Em apenas um século, os astecas realizaram o impossível e viraram de ponta cabeça a velha ordem da Mesoamérica. Mas, embora eles fossem militarmente dominantes, a ilha-cidade era vulnerável a outro tipo de inimigo. Tenochtitlan vivia lutando com a força das águas, e um dos primeiros projetos de Montezuma foi proteger a bela cidade das constantes inundações que a flagelavam. This is what is left of Lake Xochimilco, in the southern part of Mexico City, in Aztec times, the city of Tenochtitlan. This lake, like the other 4 lakes that surrounded the city, were spring-fed. Thus there were no rivers or streams into which it could drain. And if it rained hard enough, the water would rise up and sweep over the land and into the city itself. And this is exactly what happened in the mid-1400s when a flood of catastrophic proportions swept into Tenochtitlan. The city and the empire it commanded were almost completely destroyed, and the Aztec civilization had to once again rely upon the genius of its engineers, and one engineer in particular. Montezuma pediu ao velho aliado Nezahualcóyotl que o ajudasse a reconstruir a cidade flagelada. Nezahualcóyotl conceberia um plano que o tornaria o maior engenheiro do continente. O plano era criar uma zona segura em volta da cidade, com um enorme dique que protegeria Tenochtitlan e seus habitantes. Seria o maior movimento de terra jamais feito nas Américas até então, abrangendo 16 quilômetros a leste da cidade, indo de uma ponta à outra do lago. As comportas eram em cestaria, feitas de troncos, junco, pedras e terra. Como o lago era raso, o dique não passava de 4 metros de altura, mas a largura atingia os 9 metros. Nezahualcóyotl guarneceu o dique com comportas, provavelmente de madeira, que se erguiam e abaixavam para controlar o nível de água represada. O dique servia também para proteger as reservas de água da cidade. It was important to build some sort of protective mechanism to keep salt water out of the freshwater western part of the lake. An army marches on its stomach, so said Napoleon. Now, an ample food supply for civilians is a no-brainer in the critical development of any civilization. But the Aztecs perfected a unique method, not only to provide a substantial food supply for its civilian populace, but to fuel the military expansion of its empire. Essa engenharia revolucionária era chamada de chinampas, um sistema que lhe permitia criar novas terras para cultivar e morar.
If you're going to have a city of any size, you have to provide room for them. And so what they did was build up these chinampas in the lake bed. Basically, a chinampa is an artificial island built in the lake. Pareciam-se com estreitos campos de futebol de 100 por 10 metros aproximadamente. Eles começavam o chinampa com uma teia flutuante de talos e fibras e uma pilha de juncos por cima. A seguir, jogavam lodo do fundo do lago sobre o junco. Esse era o chinampa. Para construir um, eram necessários de 4 a 6 homens trabalhando 8 dias. Inúmeros canais navegáveis interligavam-nos e custaram o trabalho de milhares de homens durante meses. A chinampa like this one could produce up to 7 crops a year, whereas a farm on the mainland could yield 1, maybe 2, maybe 3 at the most. As a crop was ready to harvest on a chinampa, seedlings from another would be sprouting out of mud that would be spread on a boat adjacent to the chinampa. Then when the seedlings were ready, they'd be transported to the chinampa, and this cycle would be repeated over and over and over again on hundreds and then thousands of chinampas. Now, it was this technology that transformed Tenochtitlan from just another tribal town in the 14th century to a dominant and thriving city-state. Com a cidade bem assentada e vastas terras sob seu controle, os astecas empurraram as fronteiras do império, alargando-o como nunca fora feito. E criaram uma tentacular rede de estradas, as supervias astecas. Mas à medida que o império crescia, o mesmo se dava com a prática do sacrifício humano. Logo, rios de sangue começariam a correr nas ruas de Tenochtitlan. A média de vida do cidadão asteca era de 37 anos. Hoje, Tenochtitlan, capital do Império Azteca, desapareceu, enterrada sob a moderna cidade do México. Mas há 700 anos era uma capital florescente e agitada, construída por excelentes engenheiros e governada por grandes imperadores. Em fins do século XV, a população asteca explodira. O imperador seguinte empreenderia uma série de conquistas que rivalizariam com quaisquer outras de nossa história. Seu nome era Huitzotl, que seria um guerreiro ainda maior que seu avô Montezuma. Em 1502, Huitzotl tinha realizado conquistas até a costa pacífica e alargara o império para o sul até a Guatemala. His reign was kind of like a golden age. He was a king that opened up transport routes to the coastal areas and to lowland areas where the Aztecs got their greatest luxuries, these shimmering tropical feathers, the gold, the precious stones that the nobles and rulers wore as symbols of their station in life. Para levar as riquezas ao coração do império, os astecas construíram uma rede de supervias que cortavam todo o México Central. Velocistas ficavam de plantão a cada 7 quilômetros, criando uma espécie de correio expresso federal. Cartas e bens percorriam mais de 300 quilômetros da costa do Golfo até Tenochtitlan em 24 horas. Mais rápido que o serviço postal de hoje. O império atingira seu ponto máximo e Huitzotl decidiu dar início a um grande empreendimento. Uma pirâmide que se ergueria no coração da capital como símbolo de seu poder absoluto. Foi chamada de Templo Maior e fazia jus ao nome. A base da pirâmide tinha 90 metros de comprimento por 75 de largura e erguia-se à altura de 15 andares. 2 escadas de mais de 100 degraus subiam por 60 metros e levavam a 2 templos gêmeos em honra aos deuses da chuva e da guerra. Os templos foram reconstruídos 7 vezes no mesmo local. A primeira em 1325 na fundação da cidade. À medida que o império crescia, a pirâmide crescia junto. Cada estágio era construído em cima do estágio anterior. The Temple Mayor was built mainly with a stone called Tezontli, that is volcanic stone. It's a very light
weight stone. That would prevent the sinking of the temple. Pisos e paredes eram revestidos com uma mistura de calcário e gesso, lembrando o concreto. Alguns exemplos achados hoje, 500 anos depois, continuam tão resistentes quanto o concreto moderno. Os operários trabalharam décadas para completar esse monumento aos deuses. O templo permaneceu enterrado até 1978, quando trabalhadores da Companhia de Energia, ao escavar uma vala, descobriram um enorme disco esculpido e, ao lado, as ruínas do templo. O disco, de mais de 3 metros de diâmetro, pesa 8 toneladas e representa o corpo desmembrado da deusa Coyolxauhqui. Coyolxauhqui was the moon goddess, but her brother murdered her because she became pregnant in a very shameful way. Now, the Aztecs weren't prudes by any means. Matter of fact, nobles had many wives and concubines, but amongst the commoners, particularly women, adultery was a no-no and severely punished, often by death. So according to legend, the moon goddess's brother cut her head off, and after he decapitated her, he shoved her body down a hill. The Aztecs reenacted this killing literally and frequently in festivals throughout their calendar year. They would decapitate their victims at the top of a pyramid like this and then push the carcasses down the steps to the great stone at the bottom. Para os romanos, o tesouro mais precioso era o ouro. Para os egípcios, a vida eterna. Para os astecas, o sangue humano. They felt a sense of reciprocity with the gods. So they needed to give a thanksgiving to the gods, giving the most precious thing they had, that was human blood. Os astecas o chamavam de água preciosa. Acreditavam que se não ofertassem sangue em grande quantidade, o mundo terminaria em apocalipse. It was common practice to adorn the walls of the insides of the temples with fresh human blood. And the smell must have been appalling. Para inaugurar a expansão do grande templo, o imperador Huitzilopochtli ordenou um sacrifício em massa. Os crânios das vítimas foram expostos orgulhosamente em toda a volta do templo. According to some chronicles, they say that there were sacrificed 20,000 people. From a practical point of view and from a scientific point of view, it sounds impossible. So I think that the chronicle that is written by Spanish sources is basically telling us that to their eyes they were many. Com Huitzilopochtli, o derramamento de sangue atingiu o auge. A vida em Tenochtitlan de repente virou uma orgia de mortes. Friends and enemies alike would be brought in to witness the sacrifices. It's always ritual. Sacrifice is always a ritual event, but it was also a political statement, and it was a form of intimidation. Por ocasião da morte de Huitzilopochtli, os astecas haviam institucionalizado o sacrifício humano e transformado em arte a matança nas batalhas. Nas Américas não havia inimigos mais ferozes. Formavam uma elite e tinham um novo e imenso templo dedicado à morte e à guerra. Mas nem os astecas estavam preparados para a guerra dos mundos prestes a ser travada. Os astecas produziam suas navalhas com obsidiana, uma pedra vulcânica tão afiada que até hoje é usada em cirurgia ocular. 1502. Huitzilopochtli, imperador dos astecas, estava morto. Montezuma II, ex-sacerdote de 34 anos, assumiu o poder. Muito longe dali, na Espanha, um jovem notário de 18 anos chamado Hernán Cortés preparava-se para cruzar o Atlântico e obter seu quinhão no Novo Mundo. Essa época foi o zênite do Império Azteca, que abrangia então cerca de 20 milhões de hectares, atingindo as duas costas e avançando bem longe ao sul até a Guatemala. – 25 milhões de pessoas obedeciam às leis astecas. 38 províncias com inúmeras cidades pagavam pesados impostos, tornando o imperador e sua corte fabulosamente ricos.
the city spread out, glittering against its canals and its lake, bedecked with fine trees and beautiful mansions. Montezuma II presidia tudo aquilo. Era um estadista respeitado e um talentoso militar. Líder severo, ele exterminava cidades que não se curvassem às suas leis. Mas na vida privada mostrava-se confuso. It seems that Moctezuma was a passive individual, perhaps even a depressive individual. Reza a lenda que, tendo visto um cometa riscando os céus de Tenochtitlan, ele passou a noite em lágrimas. À medida que o tempo passava, sua paranoia aumentava. Mas, a par de sua obsessão com o sobrenatural, a verdadeira ameaça se aproximava pelo mar. Sentinelas ao longo da costa relataram ter avistado objetos estranhos que não sabiam como descrever. They never have seen a boat, so they didn't even have a word to describe that. So the Indians refer to those boats as mountains that move in the water. Em 1519, tendo saído de Cuba, Cortés desembarcou com 11 montanhas flutuantes e 500 homens no Golfo do México, a cerca de 320 quilômetros de Tenochtitlan. Os nativos ficaram atônitos com esses homens de roupa de metal e animais que nunca tinham visto. Enquanto Cortés avançava, as tribos que lhe resistiam eram brutalmente mortas. Outras, porém, ofereceram-lhe alimentos e guias. One of the ways in which one local lord down on the Gulf Coast curried favor was to give Cortés and his company a group of women who were to not only provide for them in housekeepers sort of manner, but were also clearly meant to be courtesans as well and provide sexual services to them. Entre as concubinas, uma em especial chamou a atenção de Cortés. Era a filha de um chefe e fora vendida como escrava. Seu apelido era La Malinche. They developed an intimate relationship, and in time she bore a son to him. And he would have been one of the first people of mixed blood in the New World. Mas ela foi muito mais que amante. Logo tornou-se intérprete de Cortés e mais tarde foi conselheira e intermediadora entre ele e os astecas. Not only was she his translator, but she could also tell him about things that were being said that he was not intended to hear or understand. A rede de velocistas de Montezuma mantinha-o a par dos movimentos do invasor. Estava claro que este pretendia chegar à capital. À medida que avançava para Tenochtitlan no verão de 1519, Cortés foi reunindo enorme exército. O de Montezuma tinha centenas de milhares de soldados. Eles se vestiam de animais no campo de batalha para intimidar o inimigo. Part of it was spectacle. You had just incredible costumes that the different warriors would wear. Os guerreiros mais importantes eram os senhores fantasiados de jaguar ou águia. The Aztec knights were initiated into their orders at sacred ceremonies at special temples like this one. This is the cave temple at Malinalco, one of 6 temples on this remote mountainside, a few hours south of Mexico City. It was finished by Moctezuma II around 1502, shortly after his coronation. Now, over in Europe, Michelangelo was pounding out the David for the Republic of Florence. But while Michelangelo was carving the David, the Aztecs were here carving this temple right out of the side of this mountain. And it is the only temple in the entire Western Hemisphere built in this manner. At the bottom of the stairs of Cuauhtli are the sculptures of 2 jaguars. On each side of the door there are the remnants of 2 warriors. Now the door itself represents the open mouth of a giant serpent. You can literally see its tongue coming out of the room.
The Aztecs believed that this was the entrance to the womb of the earth. Now, the privileged warriors would come here, go into the room with sculptures of eagles, have their noses pierced, and offer blood and sacrifice to Huitzilopochtli, the god of war. But this would be by no means the last time these Aztec warriors would spill their blood. O primeiro encontro de Cortés e Montezuma foi pacífico, mas o conquistador sabia que uma feroz e sangrenta batalha entre os dois mundos logo seria travada. O massacre que disso resultaria se tornaria em um dos mais tristes eventos da história das Américas. Sementes de cacau constituíam um bem tão valioso para os astecas que eram usadas como moeda. Outono de 1519. O conquistador espanhol Hernán Cortés finalmente alcançou a cintilante capital asteca de que tanto ouvira falar, Tenochtitlan. When the Spaniards first saw Tenochtitlan, they thought they were in some kind of an enchanted vision. They thought they'd entered some kind of a dream. Um grande contingente de nativos aliados contra os astecas acompanhava Cortés em sua marcha invasora rumo à cidade. The meeting of Cortés and Montezuma on a causeway approaching Tenochtitlan had to be one of the most remarkable events in world history. It's really a meeting of two different worlds. And Cortés offered his hand, but the minute he started to do that, to actually touch Montezuma, the noble attendants around Montezuma pushed Cortés away and said, no, that's a total indignity. Nobody touches Montezuma, the great lord of the land. O encontro dos dois mundos foi pacífico, mas repleto de tensão. Montezuma, nessa época, tornara-se muito impulsivo, inclinado a crises de histeria. So the encounter was an encounter of sensing the forces, no, in each side. But the Aztecs had a diplomacy and a warfare system that was somewhat naive in comparison to the very tricky and sly system of the Europeans. Montezuma convidou os espanhóis a se hospedar em um dos palácios, o que resultaria em erro catastrófico. Entrando em Tenochtitlan, os espanhóis, pasmos, pensavam estar sonhando. No centro da cidade, elevava-se o colossal palácio do imperador. Tratava-se de um complexo enorme espalhado em 20.000 metros quadrados ao lado do grande templo. One of the Spaniards noted that every day at Moctezuma's palace, 600 nobles gathered, and they would hear the word of their emperor. Montezuma recebeu os espanhóis no grande salão de recepção na entrada principal, o qual fora projetado para o imperador parecer onipotente. Esse, porém, foi o último palácio construído pelos astecas. Apenas uma semana depois, os espanhóis agiram e raptaram Montezuma. Foi um lance audacioso, mas valeu a pena. O império parecia estar em suas mãos. Even though Moctezuma was still the official leader of the city, he was really, for some time, nothing more than a mouthpiece for Cortés. Por 6 meses, a tensão entre os muros de Tenochtitlan foi se acumulando. Na primavera de 1520, aquilo explodiu. Certa manhã, os espanhóis interromperam um sacrifício e ainda mataram os participantes. A revolta eclodiu. Para os nativos, os espanhóis haviam cometido um sacrilégio inominável. A cidade mergulhou no caos e os astecas marcharam para o palácio de Montezuma. Moctezuma gets up on the top of the palace and tries to talk to the people and calm them down, and by now they're just not having any of it. Montezuma tornara-se um títere dos espanhóis. Era tal a traição aos olhos do povo que o rei foi apedrejado e alvejado. Em poucos minutos, o corpo sem vida do rei foi atirado da torre do palácio.
Se morreu nas mãos dos espanhóis ou de ferimentos infligidos pelo próprio povo, talvez nunca saibamos. And the Spaniards at that point decided this would be probably a good time to leave the city. A 30 de junho de 1520, os invasores tentaram fugir na calada da noite. But they can't separate themselves from the plunder that they've gotten so far, so they're weighted down with all of the things that they want to take with them. Tornaram-se alvo fácil dos guerreiros astecas, que os alcançaram em um aqueduto. Logo os corpos se empilhavam na água. 400 espanhóis foram mortos, bem como milhares de nativos traidores. That escape has come to be called the Noche Triste, the sad night. Cortés e um punhado de homens conseguiram escapar com vida e decidiram destruir a cintilante Tenochtitlán para sempre. Começaram bloqueando o sangue vital da cidade, o aqueduto. Quando os milhares de habitantes sitiados já não tinham água, Cortés criou outro bloqueio em volta de Tenochtitlán, cortando a entrada de quaisquer alimentos. So the idea of this blockade was to try to make surrender the city by hunger. And the Aztecs had a tremendous resistance, so they couldn't be defeated easily. And what they decided to do is to mount an attack both by land and by sea. Durante séculos, o lago que circundava Tenochtitlán fora uma barreira para invasores, mas Cortés contornou o problema. Fez seus aliados nativos desmontar navios e carregar as peças através das montanhas, para depois remontá-los e lançá-los à água. Maio de 1521. Cortés conduziu seu exército em um ataque final e decisivo a Tenochtitlán. Sobre os grandes aquedutos, 600 espanhóis, incluindo 100 cavaleiros e mais de 50.000 nativos, atacaram os astecas, defensores da cidade. A sangrenta batalha durou meses. A cada dia, Cortés ia destruindo a cidade tijolo por tijolo. Ele e seus aliados nativos matavam sistematicamente quem encontrassem no caminho. It was an extremely hard-fought battle, especially in the city precincts. Os astecas acharam um último bastião no grande templo de Tlatelolco. Os guerreiros do alto do templo atiravam flechas e pedras no inimigo. Foi tudo em vão. A 13 de agosto, o último líder asteca, Cuauhtémoc, foi capturado e entregue a Cortés. Esse foi apenas o começo. 20 milhões morreram de doenças trazidas pelos espanhóis. By the end of the 16th century, we estimate that the native population had been reduced by about 90%. A moderna cidade do México foi construída sobre os escombros da bela e majestosa Tenochtitlán. Os espanhóis arrasaram-na para construir sua capital colonial. Até usaram pedras do grande templo em sua catedral, que continua de pé ao lado das ruínas do templo. O Império Azteca desapareceu, e com ele morreu um legado de impressionantes realizações. It has become clear from their sophisticated systems of urban planning, agriculture, and waterworks that the Aztecs stood among the most advanced of the world's great empires. The cave temple here at Malinalco is one of the few truly impressive Aztec achievements that the Spanish did not destroy. And stunning sights such as this beg the tantalizing question, if the Spanish had not come, what would Mexico look like today? I'm Peter Weller for the History Channel.